Olá pessoal, como vai? Aqui é Claudinei Machado da Brief Equipamentos. Vim falar um pouco com vocês hoje aqui sobre duas configurações básicas que o equipamento da Brief costuma ter e que gera bastante dúvida nos clientes, tá? Então a ideia desse vídeo aqui é esclarecer um pouco sobre as configurações dos equipamentos. Basicamente nós temos duas versões de equipamentos. Então o comercial ele é instruído, ele é treinado a ofertar essas duas versões de equipamento para o cliente quando o cliente entra em contato para solicitar um sistema de ar respirável. A primeira versão é a que tem monitoramento de CO, monóxido de carbono em linha. E a segunda versão é a versão que a gente chama de NBR. É a versão que atende a NBR 12.543 na íntegra, lendo todos os parâmetros. Ele lê além do monóxido de carbono, ele vai ler o dióxido de carbono, a taxa de oxigênio, a névoa de óleo e o ponto de orvalho. Então, assim, eu trouxe aqui algumas páginas aqui do PPR impressa, onde ele fala em vários lugares do PPR, do Programa de Proteção Respiratória, é citada a exigência do monitoramento de CO. Então, aqui, por exemplo, ó, na página 62 do PPR, ele diz o seguinte: nota, os sistemas que utilizam compressor de ar lubrificados ou não devem possuir monitoramento contínuo de monóxido de carbono e alarme. Depois na página 193, isso eu estou falando no PPR, pessoal, da quarta versão, tá? Da quarta revisão. Item 2, ar respirável proveniente de compressores. Os compressores devem ser construídos e localizados de modo que previnam a entrada de contaminantes no sistema de distribuição de ar, tenham elementos purificadores convenientes e filtros que possam ser mantidos e substituídos periodicamente, de modo que assegurem a qualidade do ar. E o item C, tenham monitoramento contínuo de monóxido de carbono e alarme. Então, em duas páginas já do PPR, do Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, ele já fala isso. Seguindo aqui, ó, as páginas 42 e 43, também do PPR da quarta revisão. Respiradores para operação de jateamento. Ele começa aqui, para operações de jateamento, deve selecionar respiradores especificadamente aprovados para este fim, devido à resistência à abrasão. E aí ele segue, no próximo parágrafo ele fala assim, deve-se estar atento à obrigatoriedade do uso de ar comprimido de qualidade respirável com monitoramento contínuo de monóxido de carbono. Então, de novo, na página 42 e 43. E depois ele fala aqui ainda, isso no Programa de Proteção Respiratória, né? Aí assim, sobre a NBR 12.543, ela na tabela A1, não sei se dá para ver aqui, tem os parâmetros de oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, névoa de óleo e ponto de orvalho. Existe uma nota aqui embaixo, citando exatamente isso que eu falei a respeito do PPR, que o PPR também diz. Ou seja, todas as aplicações com compressores lubrificados ou não devem possuir monitoramento contínuo de monóxido de carbono com alarme. Mas em nenhum momento, nem o PPR, nem a NBR fala que você tem que ler em tempo real todos os parâmetros, ou seja, oxigênio, CO, CO2, névoa de óleo e ponto de orvalho. Fala que você deve possuir monitoramento de CO, monóxido de carbono. Ou seja, a obrigatoriedade por lei é ter um monitor de CO em linha, em tempo real, lendo, configurado para 10 ppm. Cuidado, pessoal, tem muito detector por aí, configurado para ler 39 ppm, 35 ppm. Se atente a isso, o equipamento da Brief é feito e construído para ar respirável e para atender ao PPR e à NBR 12.543 para ler os 10 ppm. Então, existe essa exigência do monitor de CO, mas alguns clientes já vão além, eles querem atender ao anexo da NBR na íntegra, lendo CO2 e assim por diante novamente, pessoal. Então, basicamente, o nosso comercial ele é instruído a ofertar as duas versões. Existem aplicações muito distintas, em alguns clientes de óleo e gás, que exigem a leitura de todos os parâmetros em tempo real. Mas a maioria, e para atender a norma na íntegra, basta ter um monitor de CO em linha, tá ok? Então eu fico à disposição, se você gostou desse tipo de conteúdo,
e precisa de mais informação técnica a respeito disso, siga a gente para mais dicas como essa. Eu fico à disposição. Um abraço.